Essa semana estamos no capítulo 14 do nosso Evangelho, que nos fala: honra a teu pai e a tua mãe. O item 8 nos fala sobre o parentesco corporal e espiritual. O livro dos Espíritos, a questão é a 890, onde então Kardec pergunta aos amigos espirituais: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Vamos ver o que os amigos espirituais responderam a Kardec, ao mesmo tempo esclarecem a todos nós. A nossa companheira Márcia vai estar falando sobre a questão 890 do Livro dos Espíritos, e o nosso companheiro Carlos Eduardo vai estar falando sobre o nosso Evangelho da tarde. E eu convido a todos, se assim o desejarem, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando ao nosso amado Mestre Jesus, Ele que é a razão de estarmos aqui. Iniciamos sempre agradecendo ao nosso Pai, a esse Pai que Jesus lembra que é bondade e misericórdia infinita para com cada um de nós, os seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia concede-nos a nova oportunidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina vem nos lembrar que somos imortais. Agradecendo então sempre ao nosso Mestre Jesus, luz que nos guia, nos ampara, nos fortalece sempre em nosso caminhar terreno, que nos mostra um caminhar sempre seguro, pautado nos ensinamentos de amor, caridade, fraternidade que devemos uns para com os outros. Agradecemos as legiões de luz que trabalham em nome de Jesus, aos dirigentes e diretores espirituais que trabalham nesta casa, amigos incansáveis que auxiliam-nos no dia a dia. E agradecemos sempre a nossa Mãe Maria, protetora dos lares, protetora das famílias, pedindo que abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, em muita paz, harmonia e serenidade. E sempre pedimos que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao convite do Mestre em seu Evangelho, que nos vem lembrar constantemente do amor, da caridade, da fraternidade que devemos uns para com os outros, e que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Na semana passada, quem teve a oportunidade de estar aqui conosco, nós tratamos de um tema que hoje nós vamos dar continuidade. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da lei de justiça, de amor e de caridade. Estamos aqui no subtópico que fala do amor maternal e filial. É a questão 890 que Allan Kardec fez aos nossos amigos espirituais. A questão foi a seguinte: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Então vamos primeiro entender um pouquinho essa questão. Então Allan Kardec estava perguntando para os nossos amigos
do plano espiritual, se o amor que uma mãe tem pelos seus filhos, se esse amor ele é simplesmente instintivo, natural, uma simples conservação e sobrevivência, igualmente aos animais, ou se existia nesse amor maternal uma virtude. E aí vem a resposta dos amigos de luz. É uma e outra coisa, ou seja, o amor maternal ele é virtude, mas ele é também um sentimento instintivo, natural. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação, ou seja, ele é um amor instintivo porque preza pelo aquilo que é natural, né? Que é a conservação da vida, a sobrevivência. Então existe isso também na mãe, no ser humano. Porém, também é uma virtude. Por quê? Mas entre os animais esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Ou seja, os animais cuidam da sua cria enquanto é necessário, enquanto eles precisam daquele cuidado maternal. A partir do momento que os filhotes já conseguem se virar sozinhos, né, já conseguem sobreviver, a mãe já os deixa à natureza. E o que acontece com o ser humano? Aí eles complementam. Entre os homens, esse amor persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Ou seja, aí vem a resposta. O amor de uma mãe, ele provém da virtude. Esse amor abnegado, esse amor que vai durante toda a vida, isso não ocorre com os animais. Então aí está a grande diferença. Então, o amor de uma mãe pelos seus filhos difere dos animais, porque além dela ter esse amor que é também natural, instintivo, pela conservação, é um amor que vai além, é um amor que cuida, é um amor abnegado por toda a vida. E aí eles ainda concluem dizendo o seguinte: esse amor sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Ou seja, o amor de uma mãe vai além. Se o filho vier desencarnar, o amor dessa mãe não cessa com o desencarne do filho. Ou, se ao contrário, a mãe desencarnar e o filho permanecer encarnado aqui na Terra, essa mãe vai continuar amando esse filho. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Então aqui eles vêm concluir que existe sim no amor da mãe pelo filho o instinto, a conservação, a natureza, mas vai além. Existe sim uma virtude nesse amor, né? É a virtude desse amor que permanece, que cuida por toda a vida e que vai até além do pós-morte, né? Porque na verdade a morte não existe, existe o desencarne, né? O corpo físico fica, mas o espírito continua. E é esse amor ligado aos espíritos, né, da mãe com o filho, esse amor ele permanece além da vida, né? E se nós pararmos para pensar, na semana passada nós já falamos um pouquinho sobre esse tema também, de que quando um espírito está aguardando o seu reencarne aqui no planeta Terra, existe todo um trabalho muito bonito da espiritualidade maior, que é o planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório existe um contato com o pai e com a mãe que vão receber esse espírito reencarnante aqui na Terra, através do sono, do sonho. Então esses pais, né, esse pai, essa mãe, eles são avisados de que eles receberão esse espírito reencarnante. Então já existe a partir daí esse amor de mãe, essa aceitação em receber esse espírito que vai reencarnar.
Aí que nós vemos que esse amor já começa lá atrás, né? Já no planejamento reencarnatório, essa mãe já tem esse amor, esse contato, né? Para receber esse espírito que vai reencarnar. Então o amor da mãe já começa ali. Depois, claro, vem o amor natural, o instinto de conservação, de sobrevivência, mas depois vem o que? O cuidado, todo o cuidado que a mãe tem com o filho, a educação, né? O exemplo. Então em tudo isso nós percebemos que a resposta, né, dos nossos amigos espirituais nos mostra que o amor da mãe vai muito além do amor que tem uma mãe, né, animal, né? Claro que a mãe no ser humano, ela vai ter um amor muito mais amplo, que é esse que provém da virtude também, tá? Então uma boa tarde para todos. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que mais uma vez eu sou convidado a fazer a minha palestra nesta casa e peço que os mentores espirituais me iluminem e façam com que eu tenha o discernimento pleno daquilo que irei falar. E eu começo falando sobre uma certa passagem bíblica, assim como a Márcia disse que antes que um espírito reencarne, os pais são convidados a aceitarem ou não aquele espírito. E nesta passagem bíblica que eu vou falar, nada mais é do que o momento da anunciação de que o Cristo reencarnaria. E que vai dizer, o anjo Gabriel anunciou a Maria, aliás, o arcanjo Gabriel anunciou a Maria, eis que conceberá de um filho. Qual foi a resposta dela? Como? E ele explica. Depois que ele explica, a resposta é pura e simples. Faça-se em mim conforme a tua palavra, ou, modificando a palavra, faça-se em mim conforme a vontade de ti, o Senhor nosso Deus, o grande arquiteto do universo, essa luz maior que irradia por infinitos cosmos no universo. E falar sobre família aqui, reencarnada, e falar sobre família no plano espiritual é dizer com muita responsabilidade que são encontros de espíritos do passado na atualidade. São encontros e reencontros para que se cresça, para que se evolua espiritualmente. E aí entra a questão da maternidade, que o livro dos Espíritos nos esclarece muito bem. Do amor materno, porém também há o amor paterno, que pouco se fala e se diz. O amor materno é muito mais próximo do filho, porque a mulher é quem gera, e o contato dela com o filho, ou com o corpo humano que vai se formando dentro de si, é maior do que o contato que o pai terá com esta criança. Porém, há algo muito importante. Quando estamos no plano espiritual, certa vez alguém perguntou: qual é o sexo dos anjos? Anjo pode ser masculino ou pode ser feminino. Qual é o sexo dos espíritos? Também, ele pode ser masculino, pode ser feminino.
nesta dispensação, nesta reencarnação, nesta vida, eu fui filho de duas mães e de dois pais. Aqueles que me geraram e aqueles que me cuidaram. E dentro desse aspecto familiar, é muito interessante pensar que a minha mãe que gerou é irmã da minha tia, que é minha mãe que criou. E quando eu venho para esta reencarnação, eu já nasci na casa de quem me criou. Eu já nasci no leito de quem seria a minha mãe que criou. E aí fica uma pergunta e uma bagunça no nosso cérebro e no nosso espírito. O que aconteceu? Foi um erro da cegonha? Por que eu vim através de um corpo, porém sou criado por outro? E esta foi a grande reflexão. E eu fui buscar essa resposta em duas orações. Uma é a oração do Pai Nosso, só que traduzida diretamente do aramaico, não a oração ecumênica que nós conhecemos. E a outra oração foi e é a oração aos antepassados, escrito por pelo teólogo Bert Hellinger, que em sua missão na África viu a questão Ubuntu numa tribo, em que aquele que comete o erro é colocado no centro de uma roda e as pessoas conversam sobre o erro que ele cometeu. E a partir disso, ele é novamente acolhido por aquela tribo, ele reconhece o seu erro e busca o seu caminho novamente da retidão. Da mesma forma somos nós aqui nesta casa, sempre procurando a nossa transformação interior, a nossa transformação íntima, e reconhecendo na figura de nossos pais o acolhimento e o amor, da caridade. Porque se pedimos para nascer, eles foram caridosos conosco em nos aceitarmos para que fôssemos filhos deles. Porque também eles tinham que aprender conosco e nós com eles. Então, dentro dessas orações, eu vou fazendo esse paralelo com honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é dizer muito claramente para todos vocês que é honrar a si mesmo. Porque hoje eu posso ser pai e amanhã ser filho do meu filho. Hoje eu posso ser esposo e amanhã ser irmão de minha esposa. Então, esta oração de Bert Hellinger é muito interessante e eu e minha esposa toda segunda-feira, mais ela do que eu, porque geralmente segunda-feira eu durmo muito cedo, fazemos aos nossos antepassados. E ela diz o seguinte: gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho, imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva,
às partidas prematuras, aos nomes não ditos e aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. E aí esse sistema familiar, ele é tanto aqui neste plano reencarnatório, quanto no plano espiritual. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Então, quando ele escreve isso e quando nós analisamos essa escrita com o que é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, esse processo de honrar ao pai e à mãe e desta família encarnada e a família espiritual está dita nesta carta, nesta oração, muito claramente, porque vai dizer: eu fui de uma geração passada e eu posso também ser de uma geração futura. A mesma coisa que estou hoje no presente, no aqui e no agora. E essa dou luz é muito mais do que dar, é doar luz. É doar o teu ser, é doar a tua vida enquanto filho àqueles que fazem parte do nosso sistema familiar. E aí você vai ampliando esse sistema e vai ampliando esse sistema, e alguns vão se evoluindo e vão se evoluindo, e você vai ampliando até que a gente chega no estágio que devemos chegar, que é no mundo angelical. Quantas reencarnações teremos que fazer para chegarmos a este mundo? Eu não sei. Tudo dependerá de quantas e quantas vezes eu vier para este mundo de provas e expiações e souber honrar teu pai, souber honrar a tua mãe e souber honrar a mim mesmo. E aí pergunta-se: e quando Cristo fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ora, estamos dentro de uma casa, neste exato momento. Uma casa que me acolheu e sempre gosto de afirmar, em 1997. 2017. E aqui estão meus irmãos. São vocês. Assim como Cristo, como Jesus estava naquela casa ceando com aquelas pessoas. E quando chega Maria e os irmãos dele, ele pergunta: quem é meu irmão? Quem é? Ou aliás, quem é meu irmão? Quem é a minha mãe? E o mais interessante é que ao pé da cruz, ele diz a João, o discípulo que todos escrevem, o discípulo amado e querido por ele, ele diz a João:
eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E ele, no seu processo de desencarne, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Quantas e quantas vezes na nossa vida aqui, no aqui e agora, nos sentimos abandonados pelo Pai? Nos sentimos abandonados pela Mãe? E onde está o nosso momento de caridade? É este a palavra-chave para a nossa ascensão espiritual. E a ascensão espiritual é sermos caridosos com os nossos pais, sermos caridosos com os nossos irmãos, sejam eles consanguíneos ou não. Porque há muitos amigos nossos que são muito mais nossos irmãos que o nosso próprio irmão consanguíneo. E eu mesmo tenho esse exemplo. E eu acho que cada um tem um exemplo de um amigo que é muito maior que o teu próprio irmão consanguíneo. E aí as relações e as tramas se entrelaçam, e aí vai se formando esse sistema familiar, e você vai ampliando ele, e você vai aprendendo com tudo isso. E como eu disse para vocês, e para encerrar esta minha palavra de dizer que a família reencarnada aqui, as relações parentais que temos nesta dispensação, neste momento, neste aqui, neste agora, neste viver, são relações que são estabelecidas anteriormente para que possamos corrigir ou para que possamos ampliar, para que possamos acender o nosso espírito e assim atravessarmos para outras etapas da nossa vida espiritual. A matéria fica e o espírito vai. E para entendermos o ir desse espírito, eu trago para vocês primeiro o que diz Romanos 12:10, a carta escrita por Paulo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra honra é muito forte. Honrar, no ponto de vista teológico, é extremamente forte para a nossa evolução espiritual. E a tradução que tenho é de Neil Douglas Klutz, diretamente do aramaico para o português. Ele vai dizer o seguinte: ó fonte da manifestação, alento da vida, Pai, Mãe do cosmo, faze tua luz brilhar dentro de nós para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir nosso caminho, movidos apenas pelo sentimento que emana de ti. Que os nossos passos e eu possa estar em sintonia contigo, para que caminhemos com realeza com todos os outros seres criados. Estabelece teu reino de unidade agora, que teu desejo e os nossos sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas. Dai-nos o que precisamos cada dia em pão e compreensão. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros.
Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam, mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona e não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento de que de ti nasce a vontade que tudo governa, o poder e a força viva de todo o movimento e a melodia que tudo embeleza e de idade em idade tudo renova. Esta foi a oração que Jesus ensinou aos apóstolos quando ele diz, os apóstolos pediram: Jesus, ensina-nos a rezar. Então, que a luz de Deus, nosso Pai, Mãe, Cosmo, Criador do Cosmo, seja a luz que irradie dentro de nós o amor, a caridade e a fraternidade entre nós e todos os demais povos existentes neste planeta. Uma boa tarde a todos e que nosso Cristo, Jesus, irmão maior, cure todas as nossas feridas e abra as nossas mentes e os nossos corações para que a nossa alma se eleve e possamos retornar à morada destinada pelo Pai. Uma boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.